Seja muito bem-vindo ao Direito Penal do Zero mesmo, um material que foi criado literalmente para quem está no começo, para quem não tem nenhuma noção do direito, para quem não sabe para onde vai, para quem só conhece o crime pela televisão, pelas redes sociais. Aquela pessoa que muitas vezes veio de outras profissões, né? Nós temos muitos alunos que são médicos, são profissionais da educação física, por algum motivo estão precisando estudar o direito para alguma prova, etc. E eu ouvi muito que eles estavam cansados de procurar um material que se dizia do zero, mas quando entrava já tinha teoria, né? Então eu decidi criar um material um nível anterior, fazendo uma introdução, uma apresentação a tudo isso, a esse novo universo do direito que nós temos aqui. Portanto, esse material ele é feito para esse tipo de pessoa. Arnaldo, eu já sei alguma coisinha de direito penal. É interessante para mim? Muito provável você vai ver coisas aqui que ou você não conhecia ou você nunca tinha parado para olhar por aquele lado. Então, muito provavelmente vai ter bastante coisa aqui que você vai utilizar e vai aproveitar. Se você ainda não me conhece, eu sou o Arnaldo Neto, sou o criador do Manual Ilustrado de Direito e a gente já começa aqui no nosso Direito do Zero com um ponto muito interessante. Hoje, embora no Manual Ilustrado nós já tenhamos 15 matérias, todas ilustradas para facilitar, se não fosse o direito penal, nada disso aqui existiria. Eu sei que existem pessoas que não gostam do direito penal. Fala, cara, me dá um trem ruim só de saber. Só que existem pessoas como eu que se apaixonaram pelo direito por conta do direito penal. Então, é claro, eu não gosto do crime, mas eu gosto de entender o contexto. Eu gosto de entender por que determinada pessoa fez aquilo. Por que determinada consequência pode ser uma maneira de compensar aquele dano que a pessoa colocou. Então, eu sempre digo que o direito penal é a melhor matéria do direito e quem discorda disso está errado. Mas eu entendo as pessoas que não gostam. Nem todo mundo tem peito ou tem esse olhar para, cara, encontrar o pior do ser humano. No direito penal nós estamos diante do pior do ser humano. E aqui entra o princípio da nossa teoria aqui. Antes de você olhar para esse nomezinho, princípio da intervenção mínima, você falou, pô, Arnaldo, você falou que não ia vir de teoria, já mete um princípio logo no começo. Quero que você parta do seguinte raciocínio. Entenda, o direito penal, ele é a última medida que nós temos para combater determinadas coisas. Pegou essa ideia? Imagine aqui comigo, se você está devendo um aluguel, você vai recorrer ao direito civil. Você não pode ser preso porque está devendo uma parcela do carro. Você não pode ser preso porque, sei lá, deixou de pagar um imposto da prefeitura, aqui do seu IPTU. Você não pode ser preso por isso. Quando a gente fala sobre princípio da intervenção mínima, nós estamos dizendo assim, cara, o direito penal, ele é a última barreira que nós temos antes do extremo. Antes da gente acabar com tudo. Logo, quando a gente fala sobre o princípio da intervenção mínima, eu estou te dizendo que, cara, o direito penal, ele só vai agir no último ponto, ou seja, ele vai agir minimamente. Pega um exemplo aqui comigo. Vamos imaginar que você tem um filho, né? E esse filho, ele fala, pai, pega água para mim. Aí você vai olhar, ele é muito pequeno ainda? Então eu pego. Ele já cresceu um pouco? Não, meu filho, você já consegue pegar sozinho, levanta daí e pega. Uma criança que fica correndo para todo lado, pô, é uma criança saudável. Agora, uma criança que está pegando fogo na casa ali, que está destruindo as coisas, opa, peraí, eu vou interferir. Entenda. Quando eu falo sobre o princípio da intervenção mínima, eu estou dizendo que se outro direito consegue resolver aquilo, o direito penal não vai agir. Percebe? Então, se eu não consigo pagar um boleto do IPVA, eu vou receber uma multa por meio de outros tipos de direito, mas não pelo direito penal. O direito penal ele só vai agir em última instância. Então, estou dizendo que eu vou intervir usando o direito penal, mas eu vou intervir minimamente. E aí, quando você entende isso, você vai pensar assim, cara, direito penal é apenas o último caso. Quando você olhar coisas acontecendo que podem ser solucionadas por outro direito, entendo, o direito penal não vai interferir. É um princípio da intervenção mínima. Se outro direito resolve, o direito penal vai ficar quietinho no seu lugar. Para que você conheça a estrutura que nós temos hoje em dia, o direito penal ele é regulado basicamente por um negócio que chama Código Penal. E é interessante você entender o nome. Sempre eu gosto de estudar muito prestando atenção no nome, o que a gente chama de etimologia das palavras. O nosso código é Código
Penal. Mas por que o nome dele não é Código Criminal, se nós tratamos de crime? E aqui tem, ó, os nossos primeiros códigos, eles eram códigos criminais. Nós tivemos o Código Criminal do Império, lá em 1830, e depois já começou a ser Código Penal. Nos Estados Unidos, por exemplo, ainda é criminal, né? Aqui nós tratamos de Código Penal. Mas por quê? Essa mudança de criminal para penal, ela é uma mudança estratégica e muito importante. Por quê? No Código Penal, nós não estamos olhando para o criminoso, nós estamos olhando para a consequência do crime que o criminoso cometeu. Portanto, quando você olha o Código Penal, entenda, o Código Penal ele não te proíbe de fazer nada. Se nós estamos tratando, por exemplo, da Bíblia, nós temos mandamentos. Então, Deus virou e falou, não matarás, não cobiçarás a mulher do próximo. Ele está te dando umas dicas, bicho. Ou, não mata não. Não cobiça a mulher do próximo, não rouba, não. Ele está cuidando de você, a Bíblia cuida de você, o Código Penal não cuida de você. Ele fala assim, se você praticar determinado comportamento, eu tenho essa punição aqui para você. Mas mais nada, é assim, eu não te proíbo de fazer nada, você é livre para fazer o que quiser, mas se você fizer, eu tenho uma pena. Vamos de exemplo? Olha aqui, homicídio simples, está lá no artigo 121 do Código Penal. Ele só diz assim, matar alguém, pena, reclusão de 6 a 20 anos. Pegou? Matar alguém, o que é matar alguém? É uma ação. Se eu não fizer essa ação, eu terei essa pena? Não. Se eu não fizer, eu estou aqui tranquilo. Logo, o Código Penal ele não está cuidando de você. Ele não está cuidando do criminoso. Ele está cuidando de comportamentos que não são aceitos pela sociedade. A nossa sociedade fala assim, todo mundo é livre, meu irmão, para fazer o que quiser. Mas, se fizer, tem essa consequência. Entendeu? Então, se a conduta praticada pela pessoa estiver dentro do Código Penal, ele vai ter uma punição. Sem choro, sem vela, não tem essa. Praticou a conduta dentro, obviamente, dos limites que a gente vai estudar ainda futuramente. Praticou, existe a pena. O Código Penal serve para isso, para estabelecer a pena, a penalidade, a punição por conta de determinado comportamento. E esse Código Penal, ele é dividido em duas partes. Eu vejo muitas pessoas chegando no Manual Ilustrado e que não sabem sequer a diferença entre parte geral e parte especial. E eu as compreendo. Ninguém nasce sabendo. Para quem estuda ou trabalha com isso o dia inteiro, como eu, é claro que é óbvio que existe uma diferença entre parte geral e parte especial. Mas para quem está começando agora, qual que é a diferença? Tem uma geral, beleza? Tem especial. A geral cuida de coisas gerais e a especial de especiais? Mais ou menos. Se liga. Essa divisão de parte geral e parte especial é uma divisão lógica do Código Penal. Nós temos do artigo 1º ao artigo 120 o que a gente chama de parte geral. Essa parte geral, ela vai trazer regras, princípios, norteamentos. Entendeu? Então ela é uma parte geral. Ela vai falar do todo. Ela vai falar do contexto do direito penal como um todo, estabelecendo regras que servem para todos os crimes. Porém, a parte especial, ela trata de uma parte específica, por isso especial. Então você tem ali do artigo 1º ao artigo 120 a parte geral que trata de regras gerais. Agora, do artigo 121 em diante, que nós temos a parte especial, ela vai te trazer os crimes. Entendeu? Então, quando você fala de artigo 121, homicídio, pronto, meu amigo, ali eu marquei que dali em diante eu só vou estar falando de crime. Agora, e antes, na parte geral, vamos pegar aqui como exemplo, artigo 32. Artigo 32, ou seja, ele está ali na parte geral, né? Antes do artigo 121. O artigo 32 estabelece que as penas são privativa de liberdade, restritiva de direito e de multa. Ou seja, a parte geral, ela está estabelecendo que existem 3 tipos de pena: privativa de liberdade, restritiva de direito e multa. A parte especial, portanto, ela pode trazer um outro tipo de pena? Pena de chicoteamento. Não pode, filho. A parte geral falou que só são essas 3. Não, mas e se for homicídio? Mas e se for estupro? Entenda. Parte geral estabelece regras, princípios, valores. Parte especial estabelece crimes, que vão ser tratados com base nas regras da parte geral. Olha que maravilha. Se você ainda não sabia esse raciocínio, você já pegou aqui uma coisa que vale muito para você. Às vezes você nunca tinha olhado por esse lado. O raciocínio é basicamente o seguinte: fulano cometeu um crime. Onde eu vou encontrar esse crime? Na parte especial. Eita, mas, cara, ele não fez sozinho, por exemplo. Aí vem os desdobramentos do direito.
ele estava com outras pessoas, teve pessoas que ajudaram ele, ou, pô, bicho, ele foi atacado pela pessoa e ele agiu em legítima defesa. Onde que estão as regras dessas variações? Estão na parte geral. Mas e a parte que ele matou alguém? Está na parte especial. O crime está na parte especial. Os outros desdobramentos estão na parte geral. Basicamente, portanto, nós temos que uma parte complementar a outra. Só com a parte especial eu não conseguiria tratar o direito. E só com a parte geral eu ficaria muito na teoria. Percebe? Então eu tenho uma parte mais teórica e uma parte mais prática. Uma parte geral e uma parte especial. E aí você pode falar, cara, peraí. Beleza. Quem pune os outros é o direito penal e tá ali as paradas no código, no código penal, etc. Mas, bicho, você diz que o direito penal ele só age em última instância, né? Os outros direitos, se eles puderem agir, o direito penal não vai agir. Mas eu já ouvi falar umas histórias, porque eu não sou maluco, eu já ouvi falar umas histórias de gente sendo presa, por exemplo, porque caiu na Lei Maria da Penha. E eu olhei o Código Penal, não tem Lei Maria da Penha dentro do Código Penal. Como que funciona? A Lei Maria da Penha ela é um outro Código Penal? Não. Nós temos o Código Penal como a base do direito penal. Ele é a regra. Só que existem casos que têm muitas particularidades. Portanto, não era interessante para o legislador trazê-las para dentro do Código Penal, porque ela tem muitas regras específicas. Então, a gente criou um negócio chamado de leis penais especiais, que elas são regidas também pelas regras do Código Penal, porém ela traz regras especiais próprias. E aqui vem mais um ponto. Sempre que você tiver uma lei especial, ela vai sobrepor, ela vai ganhar, vamos dizer assim, de uma regra geral. Então, se eu tenho algo específico, ela é mais forte do que o geral, entendeu? Então, quando eu tenho essas leis especiais, embora elas tratem da matéria penal, elas não necessariamente estão dentro do Código Penal. Então, todas as leis que tiverem partes criminais, como por exemplo, Código de Trânsito Brasileiro, ele tem uma parte criminal. O Código de Defesa do Consumidor, ele tem uma parte penal. Entende? Então, eu não preciso ter tudo dentro do Código Penal em si. Eu posso tratá-las em leis especiais. Quando que eu vou tratar de leis especiais? Basicamente, quando ele tiver coisas muito específicas que não podem ser tratadas no Código Penal. Código Penal, portanto, ele, embora tenha parte geral e parte especial, ele vai tratar sempre do mais abrangente. E o que for específico será tratado em leis específicas. Lei de drogas, Lei Maria da Penha, Código de Trânsito, Código de Defesa do Consumidor. Se aquela lei trouxer uma disposição penal, ela tem força penal. E como é que eu vou saber disso? Aqui mais ou menos no mesmo raciocínio do homicídio que a gente trouxe aqui, ó. Ele vai trazer assim, conduta praticada, se fulano fizer tal coisa, pena, ele vai ter uma pena X. Se a lei, seja ela qual for, trouxer isso, significa que ela tem disposições de lei penal especial, fora do Código Penal, mas com a mesma força. E aí, eu separei aqui no direito penal do zero mesmo, nós vamos tratar de várias matérias. Eu trouxe aqui sempre, cara, quando que você vai precisar estudar o direito penal, né? Porque nem todo mundo precisa estudar o direito penal. É para você? Dentro do seu objetivo cabe o direito penal? E aí, cara, o direito penal ele é uma das matérias principais do direito. Então, assim, ele vai cair para quase tudo. Se você vai faculdade de direito, você vai fazer uma prova para juiz, delegado, tudo isso vai cair o direito penal. Onde que não vai cair? Então, assim, às vezes você está se preparando para uma prova e vai falar, cara, eu vou ter que estudar isso aí. Depende. Para qual prova você está se preparando? Existem provas que vão te cobrar o básico do direito e não vão aprofundar na temática penal. Como, por exemplo, nós temos concursos bancários, concurso do Banco do Brasil, concurso da Caixa Econômica, cara. A menos que você vá fazer para o cargo de advogado, e ainda assim, dentro do cargo de advogado, você ainda vai ter uma cobrança muito superficial do direito penal. Portanto, se você está fazendo concurso da área da saúde, da educação, áreas administrativas, você não precisa se aprofundar no direito penal. Arnaldo, gostei, beleza, mas dá o seu foco dentro do que importa para o seu objetivo. Se não é o seu objetivo, você pode estudar o direito penal depois. Agora, Arnaldo, eu quero estudar para uma carreira que é basicamente jurídica, bicho. Eu vou, mais uma vez, você é delegado, juiz, bicho, você vai ter que engolir direito penal, café, almoço e janta, você tem que saber, não é opcional, entendeu? Então não deixe isso passar. Quando a gente fala sobre direito penal, quais são os principais assuntos dessa matéria? Bom, vamos lá. Nós temos os fundamentos,
fundamento básico que você vai ter que saber para estruturar o seu raciocínio sobre o direito penal, que são, primeiro, os princípios do direito penal, onde dentro desses princípios nós temos o princípio da legalidade, princípio da intervenção mínima e princípio da presunção de inocência. Recomendo que você estude todos os estudos aqui nós temos no Manual Ilustrado de Direito Penal, bem aprofundado, na medida, né, que eu não fico aprofundando nada que não seja necessário, mas entenda, vai estudar direito penal, isso aqui é o que não tem para onde correr. Aplicação da lei penal no tempo, lei penal do espaço e conflito de leis penais. Quando a gente passa para a teoria do crime, teoria do crime é a base do direito penal. Se você precisa estudar o direito penal, você precisa saber a teoria do crime, ponto, não tem para onde correr. Ele é um dos estudos do direito penal que são mais densos, que tem mais detalhes, que gera mais discussões, justamente porque é a parte mais importante. Teoria do crime, Arnaldo, só tenho tempo de estudar uma coisa do direito penal, estuda a teoria do crime, basicamente é isso, porque é a teoria do crime, né? Então, de direito penal, trata do criminoso, tal, da pena que ele vai sofrer, porque ele cometeu um crime. Logo, nós temos que estudar a teoria do crime. Dentro da teoria do crime, nós temos uma divisão lógica de assuntos, que são as mais importantes aqui. É lógico que ele é mais extenso, mas aqui, o mais importante que nós temos, você precisa entender fato típico, ilicitude e culpabilidade, precisa entender a diferença entre dolo e culpa, precisa entender a diferença de erro de tipo e erro de proibição. Tudo isso aqui é muito cobrado em provas, por isso que eu já estou te dando o caminho aqui, porque, cara, tô com pouco tempo, pega isso aqui. Causas de exclusão da ilicitude, que é a famosa legítima defesa, tal, e o estado de necessidade são as duas que mais são cobradas, e as causas de exclusão da culpabilidade, que é um elemento aqui do que a gente chama de teoria tripartida do crime, que a gente estuda lá no Manual Ilustrado de Direito Penal. Quando a gente fala sobre penas, é importante que você saiba os tipos de penas, os regimes de cumprimento dessa pena, progressão e regressão de regime e suspensão condicional da pena. Isso aqui vai estar tanto dentro da parte geral do Código Penal, quanto da lei de execução penal. Então, dependendo do tipo de coisa que você vai estudar, por exemplo, você vai estudar para juiz, você vai precisar saber muito a parte da execução penal e do Código Penal. Você vai fazer para polícia penal, que é o cara que trabalha no presídio, você vai precisar saber da execução penal. Agora, outras carreiras não cobram tanto essa parte da LEP, que é o que a gente chama Lei de Execução Penal. Eles não cobram tanto, mas é importante que você saiba que penas e medidas de segurança, elas estarão dentro do Código Penal, parte geral, e mais aprofundado em situações específicas dentro da Lei de Execução Penal. Em relação a crimes específicos, os que são sempre cobrados, cara, se tem uma cobrança de direito penal na prova e tiver crime, eles vão cobrar crimes contra a vida, e dentro dos crimes contra a vida, homicídio, infanticídio e aborto. Crimes contra o patrimônio, furto. Furto eu não me lembro a última prova que eu vi que não caiu furto. Isso tem um motivo muito tranquilo. Eu trabalhei em promotoria de crimes gerais por muito tempo. Se você vai fazer uma prova para polícia ou Ministério Público, alguma coisa do gênero, juiz, etc., furto é o crime que mais acontece. Ele vem no volume, sabe? Então, para cada, sei lá, não é uma estatística, mas é como se fosse, para cada um homicídio você tem 20 furtos, talvez mais, entende? Então, é um crime que está muito ali. Então, cara, o furto e o roubo é o que mais cai. Depois deles, o estelionato. Crimes contra a dignidade sexual, né? Que vem estupro de vulnerável, etc. Crimes contra a administração pública. Não era tão cobrado, mas há alguns anos tomou a frente. Hoje em dia, crimes contra a administração pública, muitas vezes tomou até o protagonismo desses outros crimes aqui. E saindo do Código Penal em si, indo para a legislação penal, né, para as leis penais especiais, nós temos como mais importantes a Lei de Drogas, Lei Maria da Penha, crimes hediondos e o Estatuto do Desarmamento. Então, essa é a base que você precisa entender para entender o direito penal. Como eu disse no começo, a ideia disso aqui era te dar uma geral. Nesse manual aqui, nesse direito penal do zero mesmo, você entendeu que o direito penal ele não trabalha para qualquer coisa. Ele vai ser sempre a última medida de ação do direito. Então, se você ver alguma coisa, se você perceber alguma coisa que pode ser tratada por outro direito, o direito penal não vai agir, ele fica caladinho ali e ele só vai agir quando necessário. Você entendeu a divisão do Código Penal, que nós não temos um Código Criminal, nós temos um Código Penal, porque ele pensa muito mais na consequência do que aquela pessoa faz, porque a pessoa é livre para fazer o que quiser. E o Código Penal traz a consequência, a penalidade, a punição, para que logo o nosso código é penal, não criminal. Esse Código Penal, ele sempre vai trazer uma conduta praticada e a punição, a pena, a penalidade, por isso penal, a penalidade aplicável. O nosso Código Penal é dividido em parte geral e parte especial, sendo que a primeira parte geral, ela traz
os princípios e estruturas lógicas e teóricas, enquanto a parte especial traz especificamente os crimes. As leis penais especiais são disposições penais que estão fora do Código Penal, mas têm a mesma força. Lembrando que sempre o que for geral perde para o que for especial, o especial sobrepõe o que for geral. Você precisa estudar o direito, principalmente se você estiver se preparando para uma prova da OAB, matérias, cargos que possuem o jurídico dentro da sua essência, juiz, promotor, delegado, policial. O direito penal está mais ali envolvido, logo você precisa do direito penal sem medo de correr, uma das principais matérias que tem. Dependendo do cargo, ele acaba sendo a principal matéria. Entretanto, em outros casos, por exemplo, concursos bancários, concurso da saúde, concurso da educação, o direito penal ou ele nem vai ser cobrado no seu edital, ou ele vai ser cobrado de uma maneira bem pequena. Nós vimos também os principais assuntos da matéria. Você pode voltar aqui e ler aqui o que for mais importante para você. E aí nós finalizamos o nosso manual ilustrado de direito penal do zero mesmo, para você que literalmente não sabia para onde estava indo. Eu te agradeço por ter visto aqui até o final. Nós vamos gravar outros vídeos de outras matérias. A ideia do direito penal do zero mesmo é tratar esse início com você, sempre o início, sempre a base, para que você tenha mais segurança para quando chegar na hora de estudar a teoria, você já saiba tudo que está ali. Muito obrigado por assistir até aqui e até o nosso próximo manual ilustrado.